Convidamos para proferir a palestra com o tema Dinâmica Econômica e Recentes Transformações no Setor Portuário Catarinense, o professor Dr. Nelson Fernandes Felipe Júnior. Nelson Fernandes é graduado, mestre e doutor em Geografia pela Universidade Estadual Paulista. Possui experiência na área de Geografia Econômica e Geografia da Circulação, Transportes e Logística. Atualmente, é professor adjunto do Departamento de Geografia da Universidade Federal de Sergipe. É pesquisador do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Regional e Infraestruturas do Laboratório de Circulação, Transportes e Logística e do Núcleo de Estudos sobre Transportes. Convidamos, então, para proferir sua palestra o professor Dr. Nelson Fernandes Felipe Júnior. Boa tarde a todos, a todas. Quero agradecer a oportunidade que me foi dada, principalmente o professor Márcio, a Janete, né? Agradecer, é um prazer tentar contribuir de alguma maneira, né? Numa dinâmica tão relevante, não só para Santa Catarina, mas também para todo o território brasileiro, né? Especialmente aquelas regiões, aqueles estados que têm, né, uma relevância sobremaneira, né, não só em estados do sul do Brasil, mas também do sudeste, do nordeste e do norte do país, ligados, né, direta e indiretamente à dinâmica portuária. Tá? Então, o tema também fiz parte do livro, trabalhando com a questão portuária em Santa Catarina, né, e intitulado Dinâmica Econômica e Recentes Transformações no Setor Portuário Catarinense. Então, inicialmente, eu coloquei como subtemática, né, portos, terminais, transporte marítimo e o desenvolvimento econômico, ou seja, essa relação, né, histórica, né, não só para as formações socioespaciais, mas também especialmente num setor que é um grande alavancador da dinâmica econômica, né, tanto no setor secundário como também no terciário. Tá? Então, chama atenção inicialmente para essa dinâmica do Brasil de 2003 a 2013. Né? O professor Márcio aqui já deu muitas contribuições e grandes análises, né, que trataram dessa dinâmica brasileira, né, nesse período, especialmente de 10 anos, diferentemente dessa dinâmica de caráter neoliberal, né, dos anos 90, né, tanto nos governos Collor e principalmente no governo de Fernando Henrique Cardoso. Então, nós temos uma dinâmica importante no país que, obviamente, né, ligado ao comércio exterior e à dinâmica dos fluxos, né, de longo curso, né, de importação e exportação, refletindo, né, positivamente em vários estados brasileiros. E, em especial, aquele que estamos tratando nos portos e terminais privados catarinenses. Tá? Então, coloquei recuperação do emprego, da renda e do consumo. Né? Vários fatores, eu coloquei nesse primeiro, inicialmente aqui na apresentação, possibilitaram, né, essa dinâmica importante, não só da economia, mas também da sociedade brasileira, especialmente na questão da geração de empregos, né, formais, isso é importante, né, geração de empregos formais, viabilizando também uma distribuição de renda que impactou todas as macro-regiões brasileiras. Né. Eu sou lá do Nordeste e lá a gente tem uma dependência, né, que talvez seja ainda maior do que o Centro-Sul, das inversões, né, dos investimentos do governo federal. Né? Não só em relação aos estados menos dinâmicos, né, como Sergipe, como Alagoas, como Rio Grande do Norte, mas também uma dependência importante daqueles estados que historicamente, né, como Bahia, como Pernambuco, têm uma relevância, mas que dependem, de certa maneira, dos investimentos em infraestruturas viabilizados pelo governo federal. Né? Chama atenção não só o programa Minha Casa Minha Vida, mas a importância também do programa de aceleração do crescimento. Tá?
a expansão do crédito e também dos financiamentos, né, especialmente do BNDES, né, que viabilizaram uma expansão também setorial, né, não só da dinâmica portuária brasileira, mas também de atividades correlacionadas, né, como serviços especializados, a questão comercial, os estaleiros, né, que especialmente Santa Catarina, Rio de Janeiro, tem uma relevância também como, né, indutores do efeito multiplicador, como o professor Márcio colocou, né, na sua apresentação. A diversificação das parcerias comerciais, que eu coloquei os fluxos sul-sul, né, chama a atenção de uma participação maior de países, né, que compõem os BRICS, né, países latino-americanos, países do Oriente Médio, países do Sudeste da África, e um pouco menos, mas de certa maneira avançamos também com essas trocas envolvendo países africanos. Então, essa diversificação das parcerias comerciais impactou também a dinâmica portuária catarinense e, em especial, como ação anticíclica, ou seja, em momentos de crise da economia internacional, né, capitalista, né, isso acaba mitigando, de certa maneira, uma queda abrupta, né, de demanda, como ocorreu, né, na União Europeia, e principalmente na União Europeia, 2008, 2009. Então, nós conseguimos segurar um pouco essa dinâmica também, né, pela diversificação das parcerias comerciais. E os investimentos em infraestruturas, né, como eu coloquei anteriormente, especialmente o Programa de Aceleração do Crescimento e, dentre as suas ramificações, subdivisões, o PAC Portos. Tá? Aqui eu coloco a expansão da atividade marítima em Santa Catarina, tá? Alguns fatores. A questão do crédito, não só para construção, por exemplo, do terminais de Itapoá, da Portonave, né? Mas também a questão de algumas melhorias relativas, né, de acessibilidade, da intermodalidade, que são insuficientes, né, nós sabemos, mas, de certa maneira, foram financiamentos que geraram efeitos multiplicadores regionais. Tá? Para a construção naval, né, não só nas encomendas da Petrobras e da Transpetro, mas houve mais recursos, né, não só do BNDES, mas do Fundo da Marinha Mercante, taxa de renovação da Marinha Mercante, foram grandes instrumentos de financiamento que viabilizaram, né, os investimentos em terminais privados em Santa Catarina e em vários estados da federação. A agroindústria, né, nós sabemos, eu vou falar um pouco mais à frente, mas Santa Catarina tem um papel importante, especialmente o Porto de São Francisco do Sul, no seu uso múltiplo, né, movimentando cargas de granel sólido, sobretudo de vários estados, né, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. O complexo portuário e logístico de Itajaí Navegantes, né, que também atende muitas cargas frigorificadas, chamadas reefers, né, do oeste catarinense, e bens de maior valor agregado, né, especialmente das regiões de Jaraguá do Sul e Joinville. Tá? A indústria naval, né, que no Brasil houve uma revitalização, especialmente a partir de 2005 até 2013, né, 2014, pautado no capital estrangeiro, mas de certa maneira houve, né, uma geração de um efeito multiplicador importante, principalmente Santa Catarina e Rio de Janeiro. Né. Aqui as estratégias logísticas, né, e especialmente de transporte e armazenamento. O professor Márcio também tocou bastante nesse assunto na sua explanação, mas, de certa maneira, acabam mitigando, né, arrefecendo esses gargalos, né, que prejudicam, né, não só a fluidez, mas também os investimentos privados e a geração de empregos e renda.
As importações e exportações, né, e chama atenção para o transporte de longo curso, né, que é majoritário não só em Santa Catarina, mas em todos os grandes portos terminais brasileiros, né? Então, uma demanda externa bastante acentuada, né? Especialmente conduzida pela China, né? A China começou importações significativas de bens não só de alto valor agregado, mas também de commodities, né? E o Brasil esteve inserido nesse processo, né? Então, cresceu muito a demanda por produtos agroindustriais, mas a infraestrutura, né, especialmente portuária, não acompanhou, não foi adequada, né? O Brasil, historicamente, cresce a demanda, mas os pontos de estrangulamento, né, ou a mitigação deles é sempre lenta, ela é sempre atrasada, né? O Brasil, o professor Márcio colocou, surge a demanda historicamente para depois fazer investimento, né? Outros países fazem diferente, né? Rússia, China, Coreia do Sul, né? Por exemplo, né, se debate muito hoje dívida pública, né? A dívida pública japonesa é uma das maiores do mundo. E o Japão estabeleceu, envolvendo também o setor portuário, né, de fazer grandes investimentos na Ásia para competir com Coreia do Sul e China. Ou seja, momento de crise da economia japonesa, crise da economia internacional, e o setor portuário recebeu investimentos maiores até do que o brasileiro, especialmente nesses 2 últimos anos, né? A gente precisa entender e saber um pouco do que acontece lá fora também. Aqui os terminais da Portonave, e de 2007, né, e de Itapoá em 2011, que acabou também gerando uma competição e uma competitividade, né, na dinâmica portuária catarinense. Demanda interna e externa, modernização setorial, softwares, equipamentos, transtenders, portenders, eu vou mostrar mais à frente. Também alguns avanços relativos na questão da burocracia ou da liberação de algumas cargas, né? Então, essa informatização ela é relevante e tardia no Brasil, né? E os incentivos fiscais, principalmente do ICMS e também do ISS. Aqui eu coloquei o mapa dos principais grupos de países e blocos econômicos nas importações e exportações de Santa Catarina. Eu chamo a atenção que tanto nas exportações quanto nas importações há um destaque da Ásia e, sobretudo, da China, né? Nas exportações de 25,6% e nas importações de 45,3%, né? Então, essa demanda forte, né, para produtos, sobretudo agroindustriais brasileiros, puxada aí pela China. Aqui eu vou tratar um pouco do complexo portuário e logístico de Itajaí Navegantes, tá? Destaque para a movimentação de bens acondicionados, de contêineres, né, envolvendo praticamente todas as regiões catarinenses, né, segmento têxtil, cerâmico, metal mecânico, manufaturas, frangos, suínos, etc. Alto desempenho com pouco espaço para as operações, né? Ainda que Santos seja o grande porto de container no Brasil, mas em dimensões, né, de área construída, de espaço físico, né? Mas, de qualquer maneira, mesmo Itajaí Navegantes tendo um espaço físico menor, eles têm uma competitividade que acaba também atraindo cargas do estado de São Paulo, né? Envolve dinâmica da Receita Federal, questão de mobilidade de carga, desburocratização, nacionalização, etc. A Anvisa, né, nos trabalhos de campo que eu fiz, eu verifiquei que as ações em geral da Anvisa elas são mais rápidas aqui do que no Porto de Santos, por exemplo, do que em Paranaguá.
Destacam-se as cargas refrigeradas ou reefers, né, com destino aos Estados Unidos, Europa e China, com crescente participação da China, né, especialmente aí a partir de 2007, 2008. Atende às demandas de Santa Catarina e outros estados brasileiros. Então, coloquei a Interlândia, né, a região de influência, ela extrapola, né, o próprio território catarinense, envolve todos os estados do sul do Brasil, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Dinâmica econômica do Vale do Itajaí, relacionada às atividades portuárias, né? E aí eu destaco a relevância, né, dessas atividades para o desenvolvimento regional, né? Por exemplo, em 2014, 40% de todos os empregos gerados em Itajaí estavam relacionados a atividades de transportes em geral, armazenamento, atividade portuária e petróleo, né? Então é relevante, 40% dos empregos gerados em 2014. Transportadoras, agenciadores de cargas, estaleiros, serviços especializados para atender, né, tanto a recuperação de equipamentos, mobilidade de equipamentos, reforma, expansão de cais, etc., atendidos também por empresas locais e regionais, parte dela, né? E o chamado efeito de aglomeração de atividades, né? Então, a atração dessas atividades do setor secundário e terciário envolvidas, né, que depende dessa dinâmica portuária, né, especialmente aqui na BR-101, na BR-470 e na SC-470. Então, o professor Márcio falou dos eixos, né, de desenvolvimento. Então, essa dinâmica, né, de Itajaí Navegantes acaba também trazendo para si atividades e serviços importantes para a geração de empregos e renda regionalmente. Aqui eu coloquei duas imagens do complexo portuário logístico de Itajaí Navegantes, né? Então, o adensamento no seu entorno, tá? Aqui também é a imagem, né, do porto de Itajaí Navegantes e o navio, né, no canal. Então, só para ter uma imagem um pouco mais ampla, né, dessa dinâmica. Aqui são imagens internas, tá, do porto de Itajaí e também do terminal de navegantes. Aqui é um navio de importação, né, ele estava começando a ser descarregado. Aqui um equipamento fundamental para portos e terminais especializados em movimentação de cargas containerizadas, são chamados hitch stackers, tá, para movimentação em cais e pátios, e também em retroáreas, né, em zonas secundárias, né. Aqui uma ideia do terminal, uma visão de cima, né, de grande quantidade de contêineres, grande parte deles de importação, tá? E aqui os chamados terminal tractors para movimentar contêineres, né, nos pátios, nesse caso aqui, do terminal da Portonave, tá, de navegantes. Aqui eu coloquei uma tabela de movimentação de contêineres, né, em teus, né, no complexo portuário de Itajaí Navegantes, né, de 2008 a 2015. Então eu peguei, né, do início da crise internacional até o ano passado, né. A gente verifica uma queda em 2014 e 2015, né, motivado não só pela crise, né, especialmente na União Europeia, e a queda de demanda também nos Estados Unidos, mas, sobretudo, uma queda de demanda interna da economia brasileira, né. Então, impactou especialmente no porto de Itajaí, que acabou perdendo até, né, algumas linhas para o terminal de navegantes, né. Uma rapidez, custos também menores para a movimentação de cargas na portonave em comparação a Itajaí. Tá? Aqui fala um pouco do Porto de São Francisco do Sul. Tá? Ele tem uma característica diferente, né, de Itapoá, Itajaí e Navegantes. Né? Ele se destaca pelo uso múltiplo, ou seja, movimentação de granéis sólidos, granéis líquidos e carga geral,
containerizada e não containerizada, né? Ou seja, a gente pegar os dados recentes, São Francisco do Sul é o segundo porto brasileiro em movimentação de cargas não containerizadas, ou seja, carga geral não containerizada, principalmente cargas de projeto, cargas superdimensionadas, né? Então, demandas aí desde as obras do PAC, depois Copa do Mundo, etc. Mas, atualmente, São Francisco do Sul perde somente para o Porto de Santos. Tá? Navios breakbulk, né, são aqueles navios especializados em cargas de projetos, cargas superdimensionadas, né? Por exemplo, partes de parques eólicos, pás eólicas, etc. Estruturas pré-montadas, né? É o porto que mais movimenta cargas em Santa Catarina, aproximadamente 50% da tonelagem, não valor agregado, né? Mas em quantidade, tonelagem, principalmente por movimentar os granéis sólidos, né? Uma interlândia bastante ampla também, né? De São Francisco do Sul. Destacam-se os fluxos com a Europa, os Estados Unidos e a Ásia, principalmente China, Japão e Oriente Médio. Tá? Opa, desculpa. Aqui destaca-se o crescimento das exportações para a China e para países do Oriente Médio, né, os acordos firmados também durante o governo Lula e o governo Dilma. Né? A movimentação por tipo de carga em São Francisco do Sul, tá? De 2008 a 2015. Então, eu peguei também do início da crise internacional até o ano passado. Destaque-se uma diminuição em 2009 por uma queda de demanda externa, principalmente, e 2015 por uma queda de demanda externa e interna. Então, a desaceleração da economia brasileira impactando na demanda também, especialmente de produtos de containerizados, de maior valor agregado e alguns alimentos. Né? Aqui, Porto de São Francisco do Sul, tá uma imagem aérea, o terminal de contêineres, né? E também o terminal da Bung, né? Para movimentação de granéis sólidos. Então, ele tem uma característica diferenciada dos demais terminais catarinenses. Aqui, a importação também de granel sólido. O terminal privado de Itapoá, especializado na movimentação de contêineres, né? Assim como Itajaí Navegantes. Tá? Ele é um terminal novo, de 2011, e ele é um dos terminais mais modernos e mais rápidos na movimentação de contêineres. Saiu um dado recentemente, acho que no primeiro semestre agora desse ano, que o terminal de Itapoá ele tem uma eficiência na rapidez dos transbordos que supera até terminais chineses, até terminais dentro do porto de Singapura, até alguns terminais de Roterdã. Esse é um dado interessante. Tá? Possui alta tecnologia e capacidade para receber os navios pós-Panamax, aí de 9,6 mil TEUs e mais do que isso. Tá? Poucos portos no Brasil têm essa capacidade, né? Não só pela questão dos equipamentos, mas pela profundidade, né? Da área de atracação. Baía da Babitonga permite 16 metros. Né? Quem consegue isso no Brasil é o Porto de Pecém, no Ceará, e Itaguaí, no Rio de Janeiro. Então, essa questão também da profundidade é uma característica que permite competitividade ao terminal. Né? E também, essa é uma outra vantagem competitiva, é da expansão, possibilidade de expansão e uma retroárea exclusiva para a instalação de terminais alfandegados. Né? Então, CLIAs, portos secos, os terminais, para poder assessorar, né, em zona secundária. Né? O terminal é a zona primária, os portos secos, terminais alfandegados são em zona secundária, viabilizando, né, maior dinâmica também no terminal de Itapoá. Aqui a movimentação de cargas em Itapoá,
de 2011, do início do seu funcionamento até 2015, a gente verifica aqui um crescimento, e é significativo, né? Tem um crescimento significativo, né? Então, o que acontece é que, em Itapoá, não só os contêineres, mas os navios também da Aliança e da Hamburg Süd estão migrando, né, de Itajaí Navegantes, partes deles, né, para o terminal de Itapoá, porque eles são acionistas lá em Itapoá, né? Então, o que aconteceu, não necessariamente houve uma queda significativa no complexo portuário de Itajaí Navegantes, mas houve uma opção, né, desses armadores, né, a aliança pertence também à Hamburg Süd, para movimentar algumas cargas, né, no terminal em que é acionista, né. Aqui algumas imagens de Itapoá, né, são imagens de 2015, tá, de contêineres. Aqui os navios atracados nos berços, e aqui uma imagem interna de contêineres de cargas refrigeradas, tá? Geralmente, não é uma regra, mas geralmente contêineres brancos indicam cargas refrigeradas, né? O porto de Imbituba, avanço relativo nos últimos anos, né? Houve um aumento da movimentação de cargas containerizadas, principalmente cargas containerizadas, fertilizantes e também cargas de projeto em Imbituba nos últimos anos, né? Só que ele perde, né, relativamente cargas para outros portos e terminais devido ao limitado processo de modernização, principalmente aí, mais recentemente para Itajaí Navegantes e também para Itapoá. Possui potencial para ampliação, ou seja, o espaço no seu entorno, né, de retroárea permite, né, a instalação de empresas, né, indústrias, serviços ou até algumas atividades comerciais, né, para abastecer os trabalhadores e outras demandas, né? O que é raro, né, nos portos brasileiros, principalmente aqueles mais antigos, né? Imbituba e Itapoá são os dois portos e terminais da região sul que tem maior área de expansão, né, em zona secundária. E essa também é uma vantagem competitiva, né, que pode atrair investimentos privados e públicos também, né. Há uma dependência das infraestruturas existentes no Vale do Itajaí, ou seja, não só das empresas transportadoras rodoviárias, mas serviços especializados, né, que se concentram nesse principal eixo aqui dinâmico. E sua expansão é fundamental para impulsionar o desenvolvimento do litoral sul catarinense, né? O professor Márcio falou, né, da questão da demanda efetiva. Então, a dinâmica portuária ela é fundamental nesse processo, não só no Brasil, né, mas todos os países do mundo que têm uma importante dinâmica portuária, historicamente, ela alavancou regiões, né? Alavancou a questão da distribuição de renda, né? Atração de investimentos privados, né? Não só nacionais, mas também internacionais. Então, a questão da expansão do porto de Imbituba, ela é fundamental para mitigar, né, essa desigualdade intraestadual que existe em Santa Catarina, né? Esse desenvolvimento desigual e combinado, ele é espacial, mas ele também é setorial em Santa Catarina, né? Nós temos portos, principalmente terminais dinâmicos e outros obsoletos, que faltam investimentos públicos e privados. Aqui eu coloquei uma tabelinha para movimentação de cargas em Imbituba, né, também em 2008 a 15, em toneladas, tá? Houve uma redução somente em 2012. Essa redução ela foi resultado principalmente do início das operações de Itapoá, né? Então, houve uma demanda que cresceu bastante em Itapoá em outros portos e terminais e acabou afetando um pouco em Imbituba. Mas, né, as atividades do terminal da Santos Brasil e também da Votorantim, né, importando o coque, né, acabou, nesses últimos anos,
e também cargas de projeto, acabou recuperando a demanda relativamente em Imbituba, mas faltam mais investimentos, né? Não só para o porto, mas para a dinâmica regional. Aqui eu coloquei 2 imagens de Imbituba, né? Ele é um porto de área construída menor, ou melhor, ele tem uma capacidade maior de área construída, né? Deve ser mais explorada pelo setor público e também privado, né? Mas em relação às cargas containerizadas, a Santos Brasil ela tem relevância. Aqui algumas considerações finais, tá? Primeiro ponto, desconcentração dos fluxos marítimos em Santa Catarina. O que é interessante é que, diferentemente de outros estados brasileiros, Santa Catarina tem uma característica de desconcentração dos fluxos. Se, por um lado, o Rio Grande do Sul concentra boa parte dos fluxos marítimos no porto de Rio Grande, se o Paraná concentra no porto de Paranaguá e se Santos concentra no porto de Santos, Santa Catarina nós temos uma dinâmica diferente. Nós temos vários terminais e portos espalhados no litoral que competem entre si, são competitivos e distribuem relativamente os fluxos, principalmente de cargas containerizadas, né? Então, essa é uma vantagem que Santa Catarina também acabou permitindo atrair cargas de outros estados brasileiros. Uma ampla interlândia, né? Todos esses principais que eu tratei, portos e terminais catarinenses, ele tem uma área de influência significativa, né? Envolve todos os estados da região sul, São Paulo, alguns Minas e também Mato Grosso do Sul. A formação das trades, né, empresas, redes de supermercados, atacadistas, varejistas, que passaram a movimentar suas cargas em portos e terminais catarinenses, aproveitando algumas vantagens de fluidez, de modernização, de equipamentos, de desburocratização, etc., né? E muitas dessas empresas importadoras e exportadoras são do estado de São Paulo. A distribuição geográfica dos portos e terminais no estado é importante para o desenvolvimento regional, né? Então, toda essa dinâmica portuária que estamos falando um pouco aqui, ela tem uma participação, mas faltam mais investimentos públicos para acarrear também os investimentos privados, para fomentar ou tentar recuperar a demanda e puxando também investimentos em infraestruturas, gerando emprego, gerando renda. Então, para arrefecer os gargalos e fomentar o setor portuário catarinense. Planejamento eficiente, ou seja, um planejamento que não vise apenas mitigar os gargalos, né, mas criar infraestruturas, né, para gerar demanda, né? Essa é a lógica, né, da teoria da demanda efetiva, do Keynes, do Inácio Rangel, né? Grandes teóricos trabalharam, né, e trouxeram isso para a realidade, envolvendo também a construção civil, os transportes. A modernização tecnológica, né, especialmente desses terminais mais novos, né, para movimentar cargas acondicionadas, que têm seus problemas, mas, de certa maneira, oferecem algumas vantagens para atrair demandas catarinenses, né, de empresas catarinenses e de outros estados da federação. Os investimentos públicos e privados, né, que, obviamente, são insuficientes, né, e esse impacto, especialmente no corte de investimentos do PAC Portos, vai influenciar também os investimentos privados negativamente e vai impactar também a oferta, né, de instalações para atender a demanda, não só interna, mas também externa. Quando o Estado reduz a sua participação no investimento, a iniciativa privada faz o mesmo, né? O que, por exemplo, China, Rússia, Coreia do Sul, Japão, né, a Índia, né,
a Índia fazem nesse momento. Eles fazem investimentos significativos, né, para poder gerar demanda efetiva na economia, como ação anticíclica e como ação para o desenvolvimento regional e nacional desses países, né? Não só nas infraestruturas, mas os acordos internacionais também, que envolvem principalmente China, Rússia e Índia. Aqui o adequado modelo de concessão, né? O Inácio Rangel trouxe, né, o principal modelo de concessão que deveria ser seguido pelo poder público no país, né? O Estado como poder concedente e credor hipotecário, né? Só que, em grande parte, as concessões efetuadas no Brasil, elas têm um caráter de um Estado não regulador, um Estado que se ausenta em praticamente, né, grande parte dos serviços públicos, né, não só na internet, na questão do transporte público, mas nas ferrovias, nos portos, nos aeroportos, etc. A expansão das encomendas na indústria naval brasileira é um importante efeito multiplicador. Só para elucidar um exemplo, um grande navio cargueiro envolve na sua construção, em média, 1.000 empresas diferentes. 1.000 empresas. Então, o que é interessante é que o efeito multiplicador da construção naval é um dos maiores entre todos os setores industriais. Acabar com a morosidade na liberação dos recursos públicos e nas obras, que acabam estrangulando também, né, essa dinâmica dos investimentos e da geração de empregos e renda. A expansão da intermodalidade, né? Então, nenhum porto funciona por si mesmo, ele depende de conexões terrestres, né, dutoviárias, ferroviárias, rodoviárias, e em vários países do mundo tem conexões aéreas também, né, em portos secos, em portos marítimos ou fluvio-marítimos, né? E também o carregamento de recursos ociosos, né, para atrair a iniciativa privada a fazer investimentos em grandes serviços de utilidade pública, em especial aqui no setor portuário. Então, de certa maneira, é importante essa participação do Estado para fomentar ou mobilizar a iniciativa privada. E uma outra característica também da dinâmica portuária catarinense é que os seus portos e terminais eles são alimentadores, né? Chamados portos feeders, né? Eles alimentam outros portos de maior movimentação e outros mercados consumidores também de maior demanda, né? Não só externamente, mas também na economia brasileira, como São Paulo, como Rio, etc. É isso, obrigado. Agradecemos, então, ao professor Nelson Fernandes pela palestra e abriremos, então, espaço para 2 perguntas. Boa tarde a todos. Eu sou o João, sou estudante de graduação de Geografia da Universidade Federal de Santa Catarina. E como você falou, e como o professor também falou, que carece de planejamento e investimento, essas áreas de logística e tal, principalmente agora falando do setor de portos, né? Eu queria saber de você, qual que você acha que são os principais entraves, assim, que dificultam esse investimento? Por que tu acha que está faltando esse investimento? E
Por quê? Basicamente isso. Faço na sequência responder as duas aí. Dentro do processo logístico, em geral, lógico, por tudo que se falou, é realmente importante, a questão é relevante aqui também levantada, porém a pergunta que não quer calar é o seguinte: a nossa intermodalidade, a preparação para essa intermodalidade entre os portos, principalmente no teu caso, pergunto, qual dos portos nossos hoje está preparado para uma intermodalidade? Ou no seu planejamento, qual deles previu isso? Né? Então, a gente tende a fazer a construção, e depois se vê o que se faz, né? Então, se fala em planejamento, mas necessariamente se aplica o planejamento? Como isso é feito? Como isso pode ser melhorado? Essa é a grande questão. Você pega um porto de Itajaí, um dos portos que mais movimenta hoje, né, em termos de Estado, como fazer uma integração, por exemplo, no porto de Itajaí com um trem? Como que vai se fazer isso dessa forma? Né? Com um aeroporto, então, nem se fala, né? Então, como planejar, então, a pergunta principal, como planejar uma intermodalidade, principalmente nos portos hoje, na atual situação que a gente se encontra? Meu nome é Boni, tá? Jusceli Boni. Tá? Então, começar pela primeira. Os gargalos são vários, né? Os gargalos, em geral, no setor portuário, eles iniciam pela construção de portos sem o planejamento, né, desde o seu início. Ou seja, não envolve apenas a questão da infraestrutura multimodal e intermodal, mas envolve também a possibilidade ou, né, a atração, né, de empresas e serviços para poder, né, suprir essa dinâmica portuária. Porque um porto ele não funciona por si mesmo, né? Então, envolve desde erros do planejamento ou falta dele, né, do início de construção, né? Porque, por exemplo, portos na China, principalmente esses construídos nas últimas 3 décadas, eles são construídos com a intermodalidade já pronta, né? Mas, por exemplo, vamos dar um exemplo de Itapoá, né? É um terminal novo, mas que carece, por exemplo, de uma intermodalidade mais eficiente, né? Ele tem espaço para a mesma, né? Em Bituba, né, deveria ter uma ferrovia operando, né, para atender o porto. Então, alguns portos e terminais entram no exemplo, né, de que há dificuldades físicas para a construção, obviamente, o entorno, né? Mas outros no Brasil, você tem a possibilidade, mas a intermodalidade eficiente não ocorre, né? Por falta de investimento, às vezes por desinteresse, né? Tem vários exemplos no Brasil que empresas transportadoras rodoviárias que detêm monopólio de carga na via terrestre não quer concorrer com a ferrovia. São questões intangíveis também, né? Então, nós temos um conjunto de fatores que dificultam alguns avanços, mas poderíamos, né, avançar mais do que nós efetivamente fazemos, né? Em relação aos gargalos, nós temos problemas também de menor informatização de algumas operações, né, comparando com outros portos, né, da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, né? Alguns terminais brasileiros que têm uma capacidade, por exemplo, de movimentar cargas de maior valor agregado, não fazem, por exemplo, porque você não tem, ou produtos farmacêuticos, por exemplo, poderia botar no avião, né, se depende muitas vezes do caminhão, né? Então, são questões tangíveis, né, e outras intangíveis que acabam, né, impactando negativamente, não só na fluidez, mas também na competitividade desses portos. Agora, já emendando com a sua questão, nós precisamos, o que falta no Brasil é um planejamento que privilegia a ferrovia, né? Especialmente porque no Brasil você tem um equívoco de pensar que ferrovia é só para movimentar granel sólido, né? Não é, né? Na China, na Índia, na Europa, nos Estados Unidos, a ferrovia movimenta todo tipo de carga, né?
ela tem uma flexibilidade maior do que, por exemplo, em trabalho de campo, né, o profissional da companhias docas, das administrações portuárias, falou assim, mas a gente movimenta muito açúcar, a gente movimenta muita soja, né? A gente precisa de ferrovia, mas aqueles terminais que movimentam contêiner não precisam muito. Pô, na Europa, terminais especializados em carga geral têm 5 ligações ferroviárias no mesmo terminal, né? Então, alguns discursos que envolvem também o poder público, eles relativamente não são verdadeiros, né? Porque o que falta também é olhar um pouco do que está fazendo lá fora. Não digo copiar, mas o que está acontecendo na China? Qual que é a estratégia que eles fazem nos novos terminais, né, na Índia, né? Então a gente precisa ter um pouco desse pensamento também, porque isso envolve também não só competitividade, mas a geração de empregos e renda, né, que é o mais importante, né? Agradecemos, então, mais uma vez ao professor Nelson pela palestra e pelas respostas.